Bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais uma semana com nossas aulas. Hoje eu vou falar com vocês sobre ligações químicas 2, tá? Hoje eu vou tratar sobre um assunto bem importante que vai ser a ligação covalente, tá? Gente, se organizem, olhem as páginas que a gente vai trabalhar, tá? Estamos no finalzinho ali do volume 1. Bom, ligações químicas 2. Aula de hoje eu vou tratar com vocês sobre ligações covalentes, tá? Gente, o final dessa aula eu vou resolver com vocês uma questão da prova da UEL, que caiu agora em 2020, inclusive uma questão da segunda fase, que vai envolver a aula de hoje. E eu vou resolver uma questão do vestibular da CAF de 2017, a última questão que caiu de ligações químicas na prova, tá? Bom, então vamos lá. Vamos aprender ligações covalentes. Eu quero que você lembre que a ligação covalente e ligação molecular é a mesma coisa, tá? Só que quando que você vai ter uma ligação covalente? A ligação vai ser covalente quando você tem ametal com ametal, quando você tem hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Você fala, Rodrigo, como que eu sei que é um ametal? Lembra que a gente tem a tabela periódica e a gente faz essa escadinha embaixo do boro, ó, essa escadinha aqui, tá? Tudo que fica abaixo do boro são metais, acima são não metais, tá bom? A ligação covalente vai predominar os caras que estão aqui, ó. Então, os não metais, tá bom? Que eu vou chamar de ametal. São os caras que estão aqui. Lembra que a gente aprendeu, nas últimas semanas, eletronegatividade, ó. A eletronegatividade cresce para a direita e para cima na tabela periódica. Então, esses caras que estão aqui, eles são bastante eletronegativos, ó. Esses caras aqui, ó, que são não metais, ó. Tá? Já esses caras, eles são eletropositivos, que são metais, ó, que são esses caras aqui da tabela. Beleza? Como a ligação covalente predomina os ametais, a gente vai pegar os caras que estão aqui, ó, que são bastante eletronegativos, ó. Tá bom? Beleza? Lembra que eletropositividade é a mesma coisa que caráter metálico. Então, ó, predomina os metais que estão desse lado, ó, por isso caráter metálico. Já aqui é caráter não metálico, a eletronegatividade. Tá? Então, a ligação covalente vai predominar os caras que vão estar aqui. Fechou? Tá? Então, os caras que estão aqui que são não metais e o hidrogênio. Tá? Que não é da família 1A, a gente já viu isso. Ele não tem família. Bom, então vamos lá. Sendo bem objetivo, eu vou trabalhar aqui a ligação covalente. A gente tem a fórmula de Lewis, a estrutural e a molecular. Então vai ficar assim. Eu vou ligar um cloro com vocês. Eu vou na tabela periódica, vejo a família do cloro, família 7A. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então eu venho para o cloro, quero ligar um cloro com outro. Vou desenhar os 7 elétrons do cloro. Beleza? Só que eu quero ligar com outro cloro. Então eu vou desenhar 7 elétrons aqui, ó, tá? Por outro cloro. Vou fazer diferente para diferenciar os elétrons de cada um aqui. Ametal com ametal, são da 7A, é um compartilhamento. Ó, compartilhamento. Os elementos da família 7A, eles compartilham uma vez só, que daí eles ficam com 8. Ó. Tinha 7 mais um 8. Esse aqui tinha 7 mais um 8. Então ficou estável. Essa fórmula é chamada eletrônica ou fórmula de Lewis. Tá? Lembra que os compostos que fazem ligação covalente, eu posso representar para vocês uma fórmula estrutural. E a fórmula estrutural você põe um tracinho no lugar do compartilhamento do elétron. E a molecular é o Cl2. Lembra que a molécula do Cl2, na verdade, é o gás cloro, que é um gás tóxico, verde. Beleza, gente? Tá, foi a primeira molécula. Vamos fazer mais uma molécula. Olha lá. Eu quero fazer o gás oxigênio, O2. Então, o oxigênio é um não metal com um não metal. A metal com a metal tem que ser covalente. Eu vou lá na tabela, eu sei que o oxigênio é da 6A, então eu vou desenhar aqui 6 elétrons para esse oxigênio. Quero desenhar O2, então eu vou pôr mais um oxigênio aqui. Vou desenhar 6 elétrons, que são os elétrons da camada de valência. Eu compartilho uma vez, o oxigênio fica com 7. Compartilho outra vez, ele fica com 8, daí ele fica estável. O oxigênio, a família 6A, tem que fazer 2 ligações para ficar estável. Tá? Covalente, ó. Ficou com 8, beleza? Ó, a ligação covalente posso representar a forma estrutural quando eu tenho 2 ligações
com dois tracinhos. Daí é uma ligação dupla, na verdade, né? Daí a gente tem a molécula oxigênio, que é uma molécula que é gaso, tá? Ó, aqui você já vai aprendendo comigo, ó, vai ficando mais fácil. Os elementos da 7A fazem uma ligação para ficar estável, da covalente. E já da 6A, que é o caso do oxigênio, tem que fazer duas, tá? Ó, veja a próxima molécula, nitrogênio. O nitrogênio é da 5A, então eu desenhei 5 elétrons aqui para ele, tá? Esse aqui também, ó. Quero fazer o gás nitrogênio, o N2 que está na atmosfera. Como ele tem 5 elétrons, A metal com a metal compartilha. Compartilhei uma vez, ele ficou com 6. Compartilhei outra, ele ficou com 7. Compartilhei outra, ficou com 8. Então, ó, família 5A faz 3 ligações covalentes para ficar com 8 elétrons. Ó. Ambos ficam com 8, tá? A fórmula eletrônica é essa, ou de Lewis. A estrutural, você coloca tracinho no lugar, né? Então, a gente tem a molécula de N2, que é um gás. Tá? Então, os 3 exemplos que eu coloquei em estado gasoso ali para vocês, tá bom? Ó, veja o próximo, hidrogênio, ligando com hidrogênio. Gás hidrogênio que é inflamável, né? O gás hidrogênio é combustível de foguete e tal. O hidrogênio só tem um elétron. Hidrogênio com hidrogênio a gente viu que a ligação é covalente. Então ele vai compartilhar e vai ficar com 2. Lembra que ele fica estável com 2, ele faz só uma ligação. Ele só tem a camada K, né? Então ele fica estável com a configuração do gás hélio. Beleza, gente? Tá. Então, H2, que também é um gás. Todas as moléculas que eu coloquei para vocês fazem ligação covalente aqui e todas estão no estado gasoso, tá? Beleza. Vamos desenhar mais umas. Agora eu coloquei aqui para vocês algumas moléculas. Ó. Água, CO2, O3 e SO2 para a gente desenhar. Todas são moléculas. Eu me refiro a molécula quando faz ligação covalente, tá? Por exemplo, eu não posso dizer que o NaCl é uma molécula, porque o NaCl é um composto iônico, tá? Então, eu estou partindo das moléculas e quero que você faça para mim a fórmula de Lewis estrutural. Beleza? Rodrigo, como que você sabe que todos vão fazer ligação covalente? Eu sei porque eu só tenho A metais envolvidos. Ó, o oxigênio é A metal, o enxofre é A metal, o oxigênio é A metal, o oxigênio é A metal, o carbono é A metal, tá? Hidrogênio com A metal. Aqui só tem ligação covalente. Para ter iônica, lembra que tem que ter metal no meio, tá? Bom, vamos fazer comigo a molécula da água. Você sempre vai fazer assim, o átomo diferente você põe no meio. Então, ó, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, você vai pôr o oxigênio no meio e ao redor põe hidrogênio. Daí você distribui os elétrons. Vai lá na tabela, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência porque ele é da 6A, tá? O hidrogênio só tem um, beleza? Ó, daí você vai e compartilha. O hidrogênio só precisa de um elétron para ficar estável com 2. Ele foge à regra do quinteto, ó, tá? Ficou com a configuração do gás hélio, ó, estável. Ele só tem a camada K aqui também, ó. Esse hidrogênio fica estável com 2. Ó. Agora, olha, oxigênio 2, 4, 6, 8. Ó. O oxigênio ficou estável, tá? Essa é a forma de Lewis, eletrônica. Ó. A estrutural ficaria assim, ó. Beleza? Ó, vamos fazer o CO2. Pega o diferente, põe no meio, carbono. Ao redor, oxigênio, tá? Vai na tabela, carbono, 4 elétrons na camada de valência. Coloquei esse xizinho azul. O oxigênio, 6A, 6 elétrons, tá? O oxigênio compartilha uma vez com o carbono, compartilha 2 vezes, fica estável. Lembra que família 6A faz 2 ligações covalentes, então o oxigênio fechou, ficou estável. Esse oxigênio precisa fazer 2 também, ó. Então ele fez lá, ó, 2 ligações covalentes. Ó. Então o oxigênio ele ficou com 8, beleza? E o carbono ele tem 4 elétrons, então ele precisa fazer 4 ligações covalentes para ficar estável. Ó. Lembra que ele é tetravalente, o carbono. Sempre vai fazer 4 ligações para ficar estável. Fechou? 2, 4, 6, 8. Lembra que esse par de elétrons é compartilhado, é usado tanto pelo carbono como o oxigênio. Todo mundo ficou estável. Beleza? Ó? Então, como eu tenho 2 ligações, é uma ligação dupla aqui e uma dupla aqui. Ó. Essa seria a forma estrutural, tá? E essa molecular. Molécula do ozônio, que é uma molécula bem famosa para você fazer na prova. Olha como que é a molécula do ozônio. Eu vou pôr 2 oxigênios primeiro, tá? Quando eu ligo o oxigênio, a gente já viu que o oxigênio precisa fazer 2 ligações. Ó. Tem 6 elétrons de valência, fez uma, fez 2 ligações. Ficou com 2, 4, 6, 8. Estável. Esse aqui também. Só que eu preciso ter 3 oxigênios. Então eu vou pôr mais um oxigênio, tá? Quando eu coloco mais um oxigênio,
olha o que acontece. Esse cara já está estável, ó, esses dois. Só que aqui tem um par de elétron livre, ó, tá? E esse oxigênio vai ter 6, ó. Então eu vou ter que compartilhar de uma vez só um par de elétron, que vai ser chamado ligação dativa ou adicional, ó. Veja, esse cara já tem 6 elétrons, tá? Já tem 6 elétrons, ó. Esse par é um par disponível desse oxigênio. Eu venho e faço uma ligação dativa. Eu compartilho de uma vez só um par de elétrons, tá? Hoje em dia, essa ligação dativa ela é chamada de ligação adicional. Ó, eu posso representar com esse par de elétron, que é desse oxigênio, ó, entre os dois. Ó. Seria que usado esse par de elétron por esse oxigênio e por esse oxigênio, tá? Ou eu posso representar por uma flechinha, dizendo que esse par de elétron ele sai desse oxigênio e vem para esse. Na verdade, os dois vão usar, né? Só que é uma representação antiga. A forma estrutural, gente, hoje pode ser representada dativa só com um risquinho, um tracinho. Não precisa ser uma flechinha. Lembra que a ligação dativa, que hoje é chamada de ligação adicional, ela parte, é sempre aos pares, e ela parte de um único átomo indo para o outro, mas os dois vão compartilhar. Tá? Deixa eu fazer mais um exemplo. Ó, o SO2. Pega o diferente e põe no centro, tá? E ao redor vamos colocar o oxigênio. Então vai ficar assim, ó. Então vamos colocar o enxofre ligando com o oxigênio primeiro, mas tem dois, né? Nós vamos pegar 6 elétrons desse oxigênio e o enxofre também tem 6. Quando eles compartilham, o enxofre é da 6A, o oxigênio é da 6A. O oxigênio já fica com 8 e o enxofre também. Não, mas está faltando um oxigênio. Tá, então vamos pôr mais um oxigênio. Só que olha o que acontece. Essa parte da molécula aqui já está estável. Só que esse oxigênio precisa de 2. Mas ó, o enxofre tem 2 disponível que ele não está usando. Então eu compartilho de uma vez só um par de elétrons. Eu fico com 2, 4, 6, 8. Só que esse enxofre também, 2, 4, 6, 8. Fica estável. Esse par de elétrons vai ser usado tanto pelo enxofre como pelo oxigênio. Essa é uma ligação adicional, que eu posso chamar dativa, tá? Ou ligação adicional. E o químico, hoje, ele não vê diferença numa dativa e numa adicional, porque o comprimento é o mesmo, tá? Então, ele pode ser representado só por um tracinho. Beleza, gente? Tá? Então, aí seria uma ligação dativa ou adicional, no caso do SO2. Quando você for fazer moléculas maiores, tá? Ligação covalente, sempre pega o cara que está sozinho e põe no centro. Pega o cara que está sozinho e põe no centro. E ao redor põe os elementos que estão nas laterais. Tá bom? Beleza. Um detalhe bem especial, que isso daí pouca gente lembra na prova, tá? Que às vezes acaba passando batido e cai bastante, é o comprimento de ligação. E esse comprimento de ligação a gente vai usar para resolver uma questão da CAF daqui a pouco, tá? Eu quero que você lembre assim. Quando você tem uma ligação covalente simples, uma covalente dupla e uma covalente tripla, sempre comparando ligação entre átomos e mesmo elemento químico, que é o caso que eu vou fazer aqui, sempre a ligação tripla tem um comprimento menor. Tá? Rodrigo, por que isso? Na verdade, a ligação covalente é entre orbitais. A gente vai aprender para frente. Aqueles orbitais que a gente aprendeu, S tem formato esférico, P em halteres. E esse compartilhamento, essa interpenetração que a gente vai ver de orbitais, quando refere-se a uma ligação tripla, vão ficar mais aproximados, então o comprimento é menor, tá? Por exemplo, ó, aqui é uma unidade picômetro. Pico lembra que é 10 a menos 12, é bem pequena, né? Tá bom? Então, o tamanho, o comprimento de uma ligação, tá? Ela tem a ver com o tamanho do átomo que está fazendo a ligação e tem a ver com os orbitais envolvidos. Mas nesse momento eu quero que você saiba, a ligação tripla ela tem um comprimento menor, a simples tem um comprimento maior. Fechou? Tá. Outro detalhe bem especial que eu quero que você aprenda, lembre comigo, que quando trata de ligação covalente, quando a ligação é simples, você chama de ligação sigma. Quando é dupla, você diz que tem uma sigma e uma pi. Quando é tripla, você fala que tem uma sigma e duas ligações pi. Lembra que a mais fraca é sempre a pi, gente. Quando você tem lá uma ligação, vai aprender reações orgânicas e tem quebra de ligação, lembra que sempre a ligação quebrada primeiro é a ligação pi. Então a ligação pi ela é a mais fraca, tá? Isso geralmente cai muito em exercício de química orgânica. Ele te dá aquela macromolécula e pede para você
contando ligações sigmas, pi. Então isso aí é fundamental você saber. Esse slide a gente vai usar para a última questão que eu vou fazer na aula de hoje, que vai ser uma questão da CAF. Tá bom? Fechou? Tá. Beleza. Outro detalhe importante é o caráter da ligação covalente de acordo com a polaridade. Quando você trata de compostos iônicos, os compostos iônicos eles sempre são polares. A ligação sempre vai ser polar. Lembra que eu tenho íons, carga positiva, carga negativa. Então gera polaridade, tá? Tem cargas. A ligação covalente ela pode ter o caráter polar ou apolar. É assim, ó. Se eu tiver uma ligação entre átomos de mesmo elemento químico, que não existe diferença de eletronegatividade, esses elétrons eles vão ficar bem no meio. Ninguém vai atrair mais que o outro. Então, não tem um caráter polar, não surge carga elétrica. Então, essa ligação é chamada de ligação covalente apolar. É ligação e não molécula. Molécula a gente vai aprender adiante. Ó, agora veja aqui, ó. Eu tenho uma ligação entre um hidrogênio e um cloro, tá? Uma ligação covalente. O cloro tem 7, o hidrogênio tem 1, faz uma ligação, o hidrogênio fica com 2 e o cloro fica com 8. Só que aqui existe uma diferença de eletronegatividade. O cloro, como é mais eletronegativo, ele puxa o elétron do hidrogênio para perto dele. Gera uma carga parcial negativa. Ó. Esse símbolo é de carga parcial. E o hidrogênio é positivo, ó, carga parcial positiva. Então, gerou carga elétrica devido à diferença de eletronegatividade. Então, na prova, você classifica essa ligação como covalente polar. Entre átomos iguais, não existe diferença de eletronegatividade covalente apolar. Átomos diferentes, ligação covalente polar. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Ó, existe na química uma tabela de Pauling, que é uma tabela de eletronegatividade. Ó, foi atribuído eletronegatividade 4 máxima para o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela. Tá? E comparando ao flúor, foi criada uma escala e a eletronegatividade de outros elementos que você tem na tabela periódica. Então vamos lá. Uma ligação entre hidrogênio e cloro. Existe diferença de eletronegatividade. O cloro é 3, o hidrogênio é 2,1. Vai ficar 3, o maior menos o menor, né? 3 menos 2,1, 0,9. Se der maior que zero a diferença de eletronegatividade, a ligação é covalente polar. Então essa ligação é covalente polar, quando é hidrogênio e cloro. Ó, quando é carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio. Oxigênio 3,5, o carbono 2,5. Se a gente fizer a diferença de eletronegatividade, maior menos menor, vai dar 1. Então a ligação é covalente polar. Sempre que dá maior que zero, é covalente polar. Agora, quando a gente pega cloro com cloro, o cloro é 3, então uma ligação entre cloro e cloro não vai ter diferença de eletronegatividade, é zero. Então uma ligação covalente polar. Aqui é importante eu te explicar um outro detalhe. Na química, você pode classificar a ligação pela diferença de eletronegatividade em iônica ou ligação covalente. Então é assim, existe uma escala, tá, de diferença de eletronegatividade. Se a diferença de eletronegatividade der menor que 1,7, predomina caráter covalente na ligação. Se for maior que 1,7, predomina caráter iônico. Menor que 1,7 covalente, maior que 1,7 iônico. Por exemplo, sal de cozinha, ó, NaCl. Ó, se fosse o sal de cozinha, o cloro é 3, o sódio é 0,9 eletronegatividade. Maior menos menor vai dar 2,1. 2,1 deu maior que 1,7. Então predomina caráter iônico. Tá? Ó, todos aqui deram menor que 1,7. Então predomina o caráter covalente. Fechou, gente? Beleza? Tá? Bom, vamos lá agora